Olá, meus amigos estudantes de idiomas, fazendo esse vídeo para falar sobre como eu fui na prova de proficiência de língua japonesa que eu prestei no ano passado. Saiu o resultado do JLPT. Aos que me acompanham há mais tempo sabem que eu estudei o ano inteiro para fazer essa prova. Se você está chegando no meu canal agora, aqui eu falo sobre estudo de idiomas, sobre aprender inglês, com mais de 400 aulas de inglês aqui já postadas, mas também aprender outros idiomas e mentalidade de estudos no geral. Então muitas pessoas que me acompanham por aqui, às vezes são universitários, concurseiros. Se você gosta de estudar, você é bem-vindo aqui. Muito bem, eu estudo japonês, né, e prestei a prova de proficiência em língua japonesa nível 2, N2, em dezembro do ano passado, dezembro de 2025, e eu soube o resultado. Veja só que interessante. Eu não passei na prova. De uma nota mínima de 90 para passar, eu tirei 82. Tirei 82 pontos de um mínimo de 90. Faltou uma brechinha ali para eu conseguir, pelo menos, ter a aprovação. E eu quero comentar algumas impressões que eu tive sobre isso. Vamos lá. Primeira impressão. Provinha difícil, viu? Provinha difícil. Eu tive amigos que prestaram para outros níveis N5, N4. Eu fiz um N2, que é o penúltimo ali mais alto, né? Mas todos eles, independentemente do nível ali, sentiram que parecia que estava mais difícil do que o nível que eu encontrei nos estudos, de uma forma ou de outra. E eu senti mais ou menos a mesma coisa. Tá lá por 3 horas, lendo textos longos em japonês, se concentrando, não é fácil. É desgastante, é um teste de resistência também, né? O Enem é bem assim. E quais são as minhas impressões? Bom, meu plano era, se eu tivesse passado na prova, eu já miraria agora no N1. No último nível, porque o meu objetivo é zerar esse jogo do exame de proficiência em língua japonesa, então tendo passado no N2, eu faria o N1 em sequência. Não passei, então eu vou prestá-lo de novo, E a prova de proficiência em língua japonesa acontece agora 2 vezes por ano no Brasil. E em julho vai acontecer de novo, dia 5 de julho desse ano eu vou poder prestar, então significa que daqui 5 meses e 1 dia, daqui 151 dias, deve ser essa a conta, eu vou prestar a prova de novo para fazer o N2 em julho. Se você vai prestar de novo em julho e vai estar em São Paulo, vai prestar lá na Liberdade, a gente vai se encontrar por lá. Será que eu deveria prestar direto o N1? Agora, mesmo tendo reprovado no N2, fazer direto o N1 e, sei lá, levar um ano e meio para prestar? Eu quero ler para você uma passagem do livro A Vida Intelectual, do Serge Langes. Não levante a construção além do que a base permite, ou antes que a base esteja firme. Isso faria tudo ruir. Eu tava numa dúvida, de certo momento, se eu acabaria... vou prestar o N1 logo e dane-se o fato de eu ter passado no N2. Mas eu me lembrei dessa passagem, eu tinha encontrado ela e... eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu quero preencher a minha jornada dessa forma, né? Tendo passado no N2 e tendo passado no N1. Eu me acostumei mal porque as outras vezes que eu prestei o exame de proficiência eu só passei, né? Em 2015, olha só, 2015, há 11 anos. Eu passei no N5, em 2024 prestei o N3, passei. Ano passado prestei o N2, não passei, faltou uma brechinha ali. Eu vi pessoas no Reddit, no fórum sobre o JLPT, no Reddit, não sei se você usa essa rede social, mas pessoas que tiraram 89 de 90, isso acontece, não passar por 1 ponto, né? Pelo menos eu não passei com 8. Eu consegui ver quais são os meus pontos fracos, eu consegui ver que gramática eu tô bem, e de fato eu tenho pleno domínio de todas as estruturas do N2, de todas que eu aprendi lá, sei lá, Zaru o Enai, Naiko to Anai, Bakari de Wanaku, Nikagiranai, sabe esses blocos de frase que a gente aprende em estrutura quando vai prestar esse tipo de prova? Eu sinto que eu já sei todas, dominei todas, eu consigo usar todas, inclusive com output, produzir no nível legal, e a minha performance em gramática, vocabulário demonstrou isso. Escuta, eu fui melhor do que eu imaginava, também fui bem na parte de chokai, de listening, e o meu ponto fraco foi leitura. Veja só, as questões que eu fui pior foram as questões de texto. E eu tive essa sensação mesmo, eu senti que eu fiquei para trás na velocidade média que deveria ter sido mantida para que eu analisasse todas as questões com o devido cuidado e responder na melhor performance possível.
né? Fazer essas questões de texto na mais alta performance exige ali uma certa velocidade média de leitura a ser mantida. E eu sinto que eu não estou nessa velocidade média ainda. Os textos eram bem densos, 1,5 página de texto longo, parágrafo em cima de parágrafo em cima de parágrafo, com 2 questões embaixo. Não é fácil fazer isso. Então essa já vai ser uma coisa que eu vou ter que consertar para a prova que eu vou prestar novamente em julho. Vou ter que puxar os meus mangás daqui e fazer leitura massiva de japonês até o momento da prova, né? Vou comentar sobre isso agora, né? Como que vai ser a minha preparação para fazer o N2 de novo em julho, considerando que eu já fiz a prova uma vez, e o que eu pretendo fazer dessa vez? Vamos lá. Ano passado eu usei um material de 4 livros, né? Que ele tinha lá kanji, vocabulário, gramática, enfim. Não vou usar o mesmo material. Esse material nem é meu, inclusive, é do professor Luiz Rafael, do programa Japonês Online. Eu usei, fiz a prova, já devolvi para ele, porque era o meu plano usar outro material, ainda que eu tivesse que prestar a prova de novo, como eu de fato vou, eu já estava decidido que eu não ia usar o mesmo material por efeito novidade. Seria maçante passar por aquelas centenas de páginas de novo, então já estava decidido que eu ia usar outra coisa. E aí, o que será essa outra coisa? Veja, eu acho que eu não vou usar, e na verdade eu não devo mesmo usar um material de preparação para a prova de livro, assim, igual eu fiz no ano passado. O que eu já comecei a fazer? Hoje é o 5º dia de estudos, né? Já tô no... Na sexta eu descobri que eu reprovei, no sábado eu comecei a estudar, hoje já é o meu 5º dia de estudos sequencial para a prova de novo. Eu baixei 3 baralhos de Anki específicas do N2, que foi uma coisa que eu também fiz ano passado, mas eu fiz outros baralhos, peguei outros baralhos, que tem, sei lá, não sei quantas mil cartas com vocabulário e sentenças, tem o de kanjis, com os kanjis que caem, que deve ser uns 300, 400 kanjis, não sei. E tem também com as estruturas, que não são muitas, são frases com as estruturas ensinadas e frases aplicando essas estruturas, dá umas 200 e tantas estruturas, enfim. Baixei essas milhares de cartas aí, adicionei lá, já configurei o meu Anki para me mostrar novas por dia até o dia da prova, e vai ser bem puxado, viu? Esses baralhos aí do JLPT vão me mostrar 55 cartas novas por dia. As minhas revisões já estão passando de 100 por dia nesse conjunto de baralhos aí do JLPT. Mas eu vou ter que fazer 55 novas por dia, porque eu só tenho 151 dias até a prova, e o número de cartas que eu baixei desses baralhos, eu dividi pelo número de dias que faltava, tirando uma semana, para que acabe, não veja mais coisas novas, uma semana antes da prova, e a última semana de revisão ser só com cartas que eu já vi, né? E ao fazer essa divisão, deu esse número alto, de 55 novas por dia. Então vai ser bem intenso aí, já está passando de 1 hora por dia a minha revisão do Anki fazendo. Olha só, para você ter uma noção, fiz hoje, e olha como ficou interessante, como ficaram interessantes as minhas anotações, olha só que beleza. Com italiano também, né, mas o JLPT você percebe o japonês já bem aqui, né? E além de esses baralhos que eu vou fazendo, eu vou puxar o acelerador da leitura, então ler mais meus mangás nos próximos meses. Vou procurar umas novels também, que são textos para você ler, né? Crônicas, histórias, textos para ler japonês massivo. Faz tempo que eu não pego um livro para ler japonês massivo, assim. O último que eu li foi Chizu wa doko ni kieta, que é Pra Onde Foi o Meu Queijo. Em português é Quem Mexeu no Meu Queijo. Talvez você conheça esse livro. Eu li esse livro em japonês já há algum tempo. E desde então só mangás e tudo mais, então preciso puxar esse fator leitura massiva, intensa, de páginas e páginas de japonês, né? Porque pelo visto esse foi meu ponto fraco na prova. E vou fazer bastante simulado, no YouTube tem mais do que suficiente de simulado de parte de escuta, simulado de parte de questão, de gramática, não falta nada. Então eu vou encontrar esses simulados e vou fazer sem seguir um material, eu vou me guiando assim, dessa forma. Até porque eu já fiz a prova antes, já sei as estruturas, já sei as palavras, só vou ter que fazer de novo. Então vão ser 6 meses de estudo intenso aí, 5 meses, né, de estudo intenso, mas que não é nada novo necessariamente. Vai ser reforço daquilo que pelo que eu já passei uma vez. E eu vou um dia de cada vez. Olha só essa outra passagem do A Vida Intelectual. Aqui, ó. Cadê? Se quiseres ver o frondoso, planta o pequeno. É isso aí. E é nessa mentalidade que eu vou. Vai ser um dia por vez, amanhã faltará 150, depois 149, e assim por diante, um dia por vez até chegar à prova. Tendo feito o N2, se eu passei, vou prestar o N1.
na metade do ano que vem. Então lá em julho, metade de 2027. Por que metade de 2027? Porque eu vou precisar de um ano inteiro de preparação para o N1, certamente. Então, se eu tiver que fazer o N2 pela terceira vez e prestar em dezembro de novo, por exemplo, aí o N1 vai ficar para um ano depois disso. Um ano depois do que eu passar no N2 vai ser quando eu vou prestar o N1. E talvez eu tenha que prestar o N1 também 2 vezes, né? O próprio professor Luiz Rafael, eu falei com ele sobre isso, lá atrás, quando ele fez a prova de proficiência, ele prestou o N2, reprovou. Aí fez de novo e passou. Aí foi pro N1, reprovou. Fez de novo, passou. Então é assim, né? Eu vi pessoas lá no fórum que falaram que era a 4ª vez que tinha prestado o N2 até passar. Teste de resiliência, viu? Vamos lá. O japonês que eu aprendi nesse 1 ano me preparando, ninguém me tira, né? Essa é algo importante para eu olhar por esse lado. Porque eu comecei os estudos pro JLPT N2 em dezembro de 2024. Assim, no dia seguinte que eu prestei o N3, eu comecei a estudar o N2. Então, esses 12 meses foi muito japonês que eu vi. Muito, muito. Foi um dos períodos mais estudiosos da minha vida e ninguém vai tirar de mim 2 coisas. Primeiro, a língua japonesa que eu recebi, a língua japonesa que entrou. E segundo, a mentalidade consistente de estudos que eu reforcei, desenvolvi ainda mais. Cara, eu estudei mais de 1 hora, por muitos momentos mais de 2 horas, pela maioria dos dias de 2025. Foi um ano inteiro estudando muito. E isso desenvolveu uma mente resistente para outras coisas difíceis. Eu já comentei isso em outros vídeos do canal, em como acontece um efeito cachoeira de que a resiliência que você desenvolve no âmbito intelectual do estudo, ela escoa para sua vida. Você se torna mais disciplinado com a sua casa, por ser um estudante mais consistente. Você se torna mais responsável com a sua saúde, com outros fatores de disciplina, quando você tem esse fator de disciplina do estudo desenvolvido. De alguma forma isso acontece. Eu acho que isso acontece em qualquer área da vida, tá? Inclusive, uma pessoa que é disciplinada no esporte tende a ecoar essa disciplina para outras áreas. Só tô querendo dizer que no âmbito do estudo de idiomas, já que é sobre isso que a gente fala, isso também acontece. E essa mentalidade disciplinada consistente que eu desenvolvi, essa resistência não vai se perder, ninguém vai tirar de mim, né? Confesso que eu gostaria de ter passado. É legal passar nas coisas, é legal ser aprovado. Vou falar que não. E eu tenho um histórico muito positivo de prestar provas na minha vida. Eu passo nas coisas, sabe? É assim que geralmente acontece comigo. Então é sempre um bom choque de realidade ter algumas derrotas, perceber que isso acontece, né? Pra me colocar no meu lugar e perceber que a jornada é muito maior do que eu. Não é mesmo? Se você também prestou essa prova, me conta aqui embaixo quais foram as suas impressões. Tá bom? E uma outra coisa agora, eu terei que fazer uma mudança. Novamente, eu terei que me mudar. Tô falando de mudar de casa. Eu já tô pesquisando novos apartamentos. Isso é uma coisa que acaba acontecendo na minha vida. Por algum motivo, eu tenho um espírito meio furtivo, meio nômade, que acontece com a minha vida, que faz com que a cada 6 meses, 1 ano, eu tenha que estar sempre me mudando. E isso vai acabar acontecendo de novo. A Zaira e eu, a Zaira é minha cachorrinha, a Zaira e eu teremos que nos mudar. Então, se você quiser ajudar com isso, primeiro você pode se inscrever nesse canal, porque se inscrever aqui me ajuda demais, o canal tá crescendo, a gente passou de 72 mil inscritos, eu tô muito feliz por isso. Inclusive passamos de 72 mil inscritos, era pouco que eu tava comemorando 71 mil, chegamos em 72 agora. Vamos lá, dia após dia, né? Mas além de me ajudar assim, inscrevendo e tendo assistido até aqui também, você pode se tornar meu aluno. Se você tem vontade de estudar inglês e você gosta da forma que eu explico, gosta do meu método, quer estudar pela internet, quer ter um material completo para chegar até o mais avançado, Portal Nower, minha plataforma de estudos de inglês. O link pro Nower tá aqui embaixo desse vídeo. O primeiro link da descrição logo abaixo é sobre o Nower, é sobre isso. E você pode ver todas as informações. Chama lá no WhatsApp. Eu preciso que você se matricule. Preciso que você faça isso. Por você e por mim. Então, se você gosta muito de mim, aproveita essa janela agora para se matricular, para que a sua matrícula ainda me ajude a resolver esse BO todo que eu vou ter que passar com gasto de estratégia de logística, gasto mesmo, para poder encaixotar tudo e fazer mudança de novo. Então, conto com você, minha audiência, te servindo um produto top, te servindo um produto excelente, que é a minha plataforma de estudo de inglês, que é o Nower. Se matricule lá pelo link abaixo, tá bom? Curta comigo essa jornada dos próximos 5 meses, que vão ser de preparação para essa prova que eu vou ter que prestar de novo. Continue estudando firme, dia após dia. O método é imersão, tirar dúvidas, criatividade, envolvimento, tempo de qualidade com a língua, usar o Anki sim, que é importante, seguir um material do começo até o final, é esse que é o jogo. É esse que é o jogo.
Para finalizar, já que eu falei sobre material, eu tô fazendo esse material de italiano, mas eu tô na terceira lição dele, de 40 e tantos, eu ainda tô na 3, o que não é nem 10% ainda, né? E eu vou fazê-lo ao longo do ano inteiro. Eu vou descobrir, à medida que o ano for acontecendo, eu estiver me preparando para o JLPT, eu vou descobrir em que ritmo de fato que eu vou seguir isso aqui. Porque, por enquanto, uma lição por semana, e na verdade tendo perdido semana ainda tá pouco. Preciso intensificar, na verdade, preciso não, quero intensificar o ritmo com que eu vou acabar isso aqui, mas o objetivo é acabá-lo até dezembro. Então não tô com pressa. Eu comprei esse livro ao vivo no dia que eu fiz uma transmissão falando que eu ia investir em materiais e mostrar para vocês os materiais de 2026, né? E eu comprei isso aqui junto com um material, esse vermelho bem espesso aqui no canto, esse calhamaço aqui, de japonês. Ele é uma preparação para o N1 do japonês, que eu comprei manifestando, né, acreditando que eu já ia usá-lo em breve. Não vai ser agora, porque eu vou ter que fazer o N2 de novo, né? Mas ele tá aqui bonitão. JLPT N1, kono issatsu de goukaku suru. Com esse um livro você é aprovado. Nihongo no Ryoku Shiken. Não vai ser agora que eu vou fazer esse aqui, vai ser a partir de agosto, se Deus quiser. Quando eu tiver passado no N2, aí eu vou pra esse amigão aqui. Certo? Deixe nos comentários coisas legais, questões legais, dúvidas e comentários sobre os estudos, que eu vou usando os comentários de vocês para pensar nos próximos temas das coisas que eu vou fazer. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês de como eu reprovei no JLPT N2 e o que vem por aí, tá bom? Bons estudos, um beijo no coração de vocês, se matriculem no Portal Nower, preciso que vocês se matriculem no Portal Nower, me chama pelo link aqui abaixo, a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau!